Olá pessoal, mais uma aula aqui iniciando dentro do curso técnico de enfermagem da ETEG. Vamos dar sequência à nossa disciplina de farmacologia. Então pessoal, o nosso assunto aqui será vias de administração dos fármacos. São as diversas formas que é possível administrar um medicamento. E para isso a gente tem que seguir alguns critérios para que a via escolhida seja a via mais eficiente, seja a via que não possibilite complicações ao nosso paciente e até mesmo a própria difusão do medicamento, enquanto reações, enquanto a farmacodinâmica, que é o que se espera realmente daquele medicamento. Para isso, nós temos as seguintes tópicos aqui que são importantes que eu trago para vocês e que está contido também na apostila de vocês, que é a via deve fornecer o melhor efeito útil do medicamento. Para que aquele medicamento ele seja apresente o efeito esperado, é importante que a via seja correta. É isso que esse tópico quer dizer. Para escolher a via de administração também, nós temos que levar em consideração a condição do paciente. É um paciente responsivo? É um paciente não responsivo? Ou seja, é um paciente que está em coma? Não tem como a gente administrar um medicamento por via oral num paciente não responsivo. Então, temos que levar em consideração o estado do paciente. Assim como também temos a comodidade, qual que é a via mais cômoda para ele. Dentro de comodidade, dentro de segurança, que é o que a gente tenta proporcionar também, quando realizando uma administração de medicamentos. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Administrar medicamentos por via oral, por exemplo, um comprimido em crianças, todos sabem que não é seguro. A criança pode engasgar, pode acontecer alguma coisa com essa criança. Um idoso também. Os custos. Leva-se também em consideração os custos. A existência do medicamento em diferentes formas farmacêuticas. Temos que buscar qual é a apresentação de determinado medicamento que pode ser menos oneroso, ou seja, mais barato, mais viável. Então, temos que observar as diferentes formas farmacêuticas. Temos também que ter alguns cuidados gerais na administração dos fármacos. Não administrar medicamentos caso haja dúvida em relação à prescrição. Principalmente quem for trabalhar em hospitais ou até mesmo em dispensação de farmácias dentro da própria UBS. Temos que estar atentos às letras, né? A letra do médico que prescreve determinado medicamento. Isso é um grande desafio. O entendimento do que se prescreve. E a gente jamais deverá dispensar, ou seja, liberar um determinado medicamento para um paciente ou até mesmo executar uma medicação que está na prescrição
daquele determinado paciente, sem termos a certeza ou ou a própria ilegibilidade, né, que é a dificuldade de se entender, de saber o que está escrito naquela prescrição. Então a gente não é obrigado, a gente não deve realizar aquela ação, aquela medicação. Temos também que identificar o paciente, tem que ser o paciente correto. É muito comum ter muitas Marias, muitos Joãos nos leitos de hospitais. E isso é importante a gente estar associando o nome e sobrenomes dos pacientes, para que a gente não erre o paciente. Ler várias vezes o rótulo do medicamento na qual vai administrar. Importantíssimo sabermos o que é o medicamento, qual é a concentração dele, para que tenhamos segurança no que estamos fazendo. Temos que desprezar medicamentos sem rótulos. Temos que ter atenção durante este ato, evitar conversa durante a administração, até mesmo com o próprio paciente e com outros colegas de profissão. E permanecer em um lugar claro. Iluminação, tanto solar quanto a iluminação artificial, para que saibamos o que a gente está administrando, com o que estamos lidando enquanto medicamento. Aqui, pessoal, temos mais cuidados gerais na administração dos fármacos, principalmente quando levamos em consideração os injetáveis. Quando injetável, quer dizer, quando o medicamento a ser administrado for injetável, esse medicamento ele deve ser preparado e administrado pela mesma pessoa. Ocorrem alguns erros em que, para ganhar tempo, ou até mesmo para um colega peça favor ao outro para aspirar o medicamento e na hora de administrar, o outro colega administra o medicamento. Isso leva a uma grande possibilidade de ocorrência de erros, principalmente com relação ao quantitativo a ser aspirado. Então, quando você recebe uma prescrição, você faz a leitura do que é prescrito, identifica o paciente, identifica o fármaco, aspira a quantidade recomendada na prescrição e você próprio administra aquele medicamento, seja por via intramuscular ou endovenosa, que como trata-se de um medicamento injetável, a gente sabe que é a via parenteral que está sendo utilizada. Tá? Os medicamentos eles devem ser guardados em local fresco, limpo, arejado e livre de raios solares, não esquecendo de medicamentos que necessitam de refrigeração. A administração de todo e qualquer medicamento no primeiro trimestre da gravidez deve ser feita com cautela. Aqui a gente está falando de medicamentos direcionados para gestantes. Diversos medicamentos são contraindicados para gestantes. Lógico, aquilo que está sendo prescrito, você deve certificar se realmente ele está sendo direcionado para a pessoa correta, porque muitas vezes o médico pode errar assim, pode acontecer algum erro, e você pode
evitar este erro, este equívoco. O paciente deve ser orientado quanto ao risco da automedicação. Isso aqui não vale só para os nossos pacientes, isso vale para nós, vale para os nossos parentes, amigos. A automedicação, como nós comentamos na primeira aula, pode trazer uma série de complicações. Pode tornar-se essa pessoa tolerante a este medicamento, principalmente quando falamos em antibiótico com relação à seleção de bactérias, né? É perigosíssimo. Aqui, pessoal, nós temos todas as vias de administração que podem ser utilizadas. Ao longo dessa aula a gente vai comentar uma por uma. A gente só não vai entrar no detalhe da via parenteral, porque a via intramuscular, subcutânea, intradérmica, endovenosa ou intravenosa, vocês viram, né, ou ainda irão conhecer na disciplina de Fundamentos de Enfermagem, em que explica melhor cada via parenteral desta, tá? Porque como a aula é de farmacologia, a via parenteral ela é melhor descrita e explicada para vocês em uma disciplina de Fundamentos de Enfermagem que vocês vão ter, ou se já não tiveram. Bom, a via de administração dos fármacos ela pode ser por via gastrointestinal, em que se utiliza a via oral ou bucal, a via sublingual, a via gástrica, que são medicamentos absorvidos no estômago, duodenal, que são medicamentos que são absorvidos no intestino, e a via retal, que são medicamentos introduzidos por via retal. Temos também a via de administração respiratória, em que determinado medicamento ele pode ser inalado ou vaporizado. Temos também a via vaginal, a via cutânea ou tópica, que é através da pele, a via nasal, a via ocular, a via auricular, que são medicamentos administrados no ouvido, e como eu disse, a via parenteral. São estas vias. Aqui, pessoal, iniciamos pela via oral ou bucal, que nada mais é do que a administração de medicamentos pela boca. É uma via de fácil aceitação pelo paciente e de administração simples. É a via mais conhecida por todos, é a via mais simples, como diz aqui, né? Ao dispensar o medicamento, orientar o paciente. Nós temos alguns cuidados, né? Para administração de alguns fármacos, alguns medicamentos via oral. Verificar se a prescrição é em jejum ou não. Geralmente o omeprazol, que é um medicamento que ele tem uma melhor ação quando o paciente ele encontra-se em jejum, ou seja, o paciente acordou logo cedo, é o horário mais indicado para administrar-se o omeprazol. Porque como ele age na mucosa gástrica, na mucosa do estômago, é importante que o estômago da pessoa esteja vazio, para que essa interação seja mais eficiente. Caso o paciente for administrar na farmácia mesmo, não tocar o medicamento com as mãos. Geralmente isso é para evitar contaminação, né, pessoal? E aí o próprio balconista, o próprio farmacêutico pode administrar este medicamento. Quando o medicamento de suspensão, né, orientar o preparo de maneira correta. Medicamento de suspensão são os xaropes, principalmente
para crianças. Quando esses medicamentos são comprados na farmácia, o farmacêutico, o balconista, o vendedor, ele orienta, ou nós mesmos, enquanto profissionais de saúde, orientamos para a correta quantidade do diluente, que é onde vai ser dissolvido, vai ser preparado aquela determinada suspensão, para que a quantidade de solvente, ou seja, de diluente, no caso água, ou não seja superior ao preconizado ou não seja inferior, fazendo com que a concentração do medicamento seja muito forte. Então, temos que ter esse cuidado. As medicações por via oral devem ser administradas com um copo cheio de água. Quanto maior a quantidade de água, no caso, se tratando de uma deglutição de um comprimido, melhor a interação, porque a água é um solvente universal e ela proporciona uma interação mais eficiente. A via sublingual consiste em colocar o medicamento debaixo da língua e deixar que seja absorvido pela mucosa bucal. O medicamento deve ser colocado debaixo da língua, orientando o paciente a não degluti-lo até sua total absorção. Então, pessoal, aqui na via sublingual, o que se tem como proposta é fazer com que aquele determinado medicamento ele permaneça debaixo da língua do paciente, que é como está relatando aqui nesta imagem, né? Então, Ronaldo, o que vai acontecer? Qual o porquê disso? Pessoal, a via sublingual é uma via de absorção muito rápida, pois abaixo da língua nós temos uma quantidade de vasos sanguíneos, ou seja, abaixo da língua é uma região muito vascularizada. O medicamento, uma vez colocado aqui, ele se dissolve com facilidade, pois a saliva existente abaixo da língua promove a absorção, ou melhor, promove a diluição, vamos dizer assim, a descaracterização do comprimido, e assim, uma vez que ele vai se desfazendo pela ação salivar, a absorção ela ocorre muito rápida devido à vascularização que é muito grande aqui nessa região. Assim, o medicamento ele é absorvido prontamente e ele atinge a corrente sanguínea numa velocidade muito maior do que se a pessoa tivesse ingerido por via oral. Tá? Uma condição em que é utilizado muito essa via, pessoal, é quando a pessoa encontra-se com uma pressão alta. E é muito comum os médicos prescreverem um captopril sublingual. A pessoa está com 20/11 de pressão, por exemplo. E aí o médico pede na prescrição um captopril de 25 mg sublingual. Ele quer dizer que aquele medicamento deve ser colocado abaixo da língua para que a absorção ela seja rápida e que a pressão dessa pessoa reduza também com uma certa velocidade. A via ocular também é uma via importante para que seja administrado alguns medicamentos específicos para a saúde ocular. E aqui diz que é a aplicação de colírio ou pomada na conjuntiva ocular. Aqui nós temos uma imagem do colírio sendo administrado. Aqui, em se tratando do colírio, pessoal, o paciente ele deve estar posicionado, deitado ou sentado, realizando-se uma hiperextensão do pescoço, ou seja, ele vai olhar para cima, ele vai hiperestender este pescoço, facilitando a administração deste colírio. O medicamento ele deve ser instilado com conta-gotas
na conjuntiva ocular, afastando a pálpebra inferior, que seria a pálpebra, né? A gente pode estar retraindo com o polegar, com o indicador, vai depender da destreza do profissional, e instilar a droga, ou seja, pingar no centro do saco conjuntival. Tá? Não pode ser do lado, tem que ser exatamente, né, no saco conjuntival. Após a aplicação, pedir ao paciente que feche os olhos para dispersar o medicamento, ocorrendo melhor absorção. Então, esse ato de piscar que a gente pede para o paciente, fechar os olhos, nada mais é do que para promover a dispersão ou a fazer com que esse medicamento ele se estenda por toda a órbita ocular. O excesso de medicamento deve ser enxuto com gás. Se cair para um lado, você promove a limpeza com a gás. O conta-gotas nunca deve tocar no paciente, tá? E deve ser preferencialmente de uso individual. Conta-gotas, isso aqui não pode atingir, pessoal. É porque provoca um incômodo, pode lesionar a esclerótica do paciente. Enfim, muito cuidado neste momento. E em se tratando da aplicação da pomada, aqui nós temos, né? A pálpebra inferior deve ser afastada com o polegar. Aqui ele está afastando com o indicador, porque ele conseguiu uma destreza maior, uma habilidade melhor afastando-se com o indicador. Então vai depender, pessoal, tá? E deve ser colocado cerca de 2 centímetros da pomada com auxílio da própria bisnaca. Olha onde é que está sendo colocado, pessoal. Após a colocação da pomada, solicitar que o paciente feche os olhos lentamente e faça o movimento giratório com o globo ocular e retirar o excesso. Temos aqui agora a via auricular, que é a administração de medicamento no pavilhão auditivo, né? E a aplicação de medicamento líquido no conduto auditivo externo. As drogas são instiladas no ouvido com as finalidades de amolecer um cerúmen em caso de uma obstrução por excesso de cera, alívio de dor, um medicamento que proporciona analgesia, né, anestesia, aplicar anestesia ou retirada de corpos estranhos, insetos, por exemplo, né? E aqui nós temos alguns cuidados. A posição do paciente deve ser com a cabeça lateralizada, deitado ou sentado. Aqui nós temos a administração de um medicamento numa criança. No adulto, a porção cartilaginosa do pavilhão auditivo deve ser delicadamente tracionada, com o dedo indicador, que é o melhor neste caso. A gente pode estar tracionando para cima, para trás, para facilitar a visualização e até mesmo a introdução da droga. Na criança, puxar para baixo e para trás. Isso se dá em razão da anatomia do adulto ser diferente da anatomia infantil. O paciente deve manter a cabeça lateralizada por alguns minutos antes de fazer a aplicação no ouvido oposto. Então, aplicou num determinado ouvido no lado direito, aquela posição ela deve ser mantida para que a absorção seja garantida. Porque se o paciente mudar para o outro lado, pode ser que a medicação seja colocada para fora do pavilhão auricular. O conta-gotas ou frasco deve ser preferencialmente individual. Isso é para evitar, né, pessoal, a infecção cruzada. Às vezes você está lidando com um tratamento de um medicamento que seja um estilante antibacteriano e neste caso, como há contato com o pavilhão auricular, pode ser que seja provocada uma infecção cruzada se for utilizado no outro paciente. Via retal.
A via retal é a administração do medicamento pelo reto, em forma de supositório ou em forma de clister. Tá? A aplicação de supositórios, neste caso, na introdução do medicamento, mantém o paciente na posição de Sims esquerdo para facilitar a introdução. Aqui nós temos uma posição de Sims esquerdo. O que acontece? O paciente está em decúbito lateral esquerdo, está a perna esquerda está em contato com a cama, né? E a posição de Sims, que é essa posição com a perna fletida, né? As duas estão fletidas e a superior, que é no caso a oposta ao apoio, ela fica mais fletida, ela fica numa angulação maior do que a que está em contato com a cama. Isso seria a posição de Sims, tá? E aqui nós temos, né, a introdução, no caso de um supositório. O supositório está sendo utilizado nesse caso para uma possível desobstrução retal. Uma pessoa está com a dificuldade de evacuar com as fezes endurecidas. E essa forma de medicamento é para que seja, né, seja promovida o amolecimento dessas fezes. O medicamento deve ser introduzido delicadamente. O paciente deve reter o medicamento para sua total absorção. Caso haja diarreia, esta via é contraindicada. Porque em se tratando de diarreia, lógico, se ele está perdendo líquido, obviamente aquele medicamento, seja um supositório ou seja um clister, ele vai ser colocado para fora, ele vai ser perdido. E caso isso ocorra, né, o procedimento ele deve ser repetido, que é o que diz aqui. A via vaginal é a aplicação de medicamentos no canal vaginal. Mas quais medicamentos podem ser administrados no canal vaginal? Diversos. Pode ser administrado um antibiótico para tentar conter um corrimento. Pode ser administrado um antifúngico para conter uma candidíase. Então, existem diversos medicamentos que podem ser administrados por via vaginal. E aqui na aplicação nós temos alguns cuidados. Antes da aplicação do medicamento, proceder a higiene íntima ou banho. Então, ou seja, para que o medicamento ele apresente uma melhor ação, uma melhor efetividade, espera-se que aquela mucosa do canal vaginal esteja higienizada, esteja limpa. O aplicador deve ser introduzido delicadamente, no máximo 10 centímetros. Então, existem alguns medicamentos que são aplicados através de um aplicador. Ou, neste caso, esse aqui não está sendo exigido um aplicador, e sim a própria aplicação manual. O paciente deve ser orientado para fazer a aplicação preferencialmente ao deitar-se. Ou seja, geralmente alguns fármacos, alguns medicamentos, eles apresentam melhor ação quando a pessoa vai dormir. A via cutânea é uma via também importante para a administração de alguns medicamentos. A aplicação de medicamentos por fricção na pele, sob a forma de pomadas, antissépticos, sua ação pode ser local ou geral. Tá? A pele deve estar limpa e seca para melhor absorção. A gente sabe que a transpiração interfere na ação desses medicamentos, porque o suor ele pode diluir, ele pode alterar a concentração de determinado medicamento. Então, na aplicação, usar fricção ou massagem. Aqui nós temos alguns exemplos de medicamentos, como por exemplo o Gelol, algumas pomadas antibactericidas. Aqui também nós temos
um adesivo hormonal, um adesivo de reposição hormonal. Isso é muito comum naquelas mulheres que estão passando pela menopausa e ocorre aquela alteração hormonal, e neste caso aqui, a indicação de repor o hormônio que está sendo perdido. Então, após a aplicação, observar reações da pele, prurido, edema, vermelhidão, rubor, calor. Então, são eventos adversos que podem acontecer em se tratando de medicamentos administrados por via cutânea ou tópica. Via nasal é a aplicação do medicamento líquido na mucosa nasal. O paciente ele deve estar posicionado de maneira que a cabeça fique inclinada para trás e deve permanecer assim alguns minutos após a introdução do medicamento. Isso é para evitar com que o medicamento ele retorne, perca o medicamento. E assim a administração não seja prejudicada. A gente evita que a posição dele de manter a cabeça inclinada para cima, a fim de não desperdiçar, e assim a gente possa garantir a eficiência no efeito que se propõe no medicamento. O frasco deve ser de uso individual e não deve tocar o paciente, assim como lá na via auricular, na via nasal aqui, nós temos também esse cuidado, de não proporcionar uma infecção cruzada, pois os medicamentos aqui, os frascos, eles são de uso individual. E aí nós temos as diversas séries de medicamentos que podem ser administrados desta forma, principalmente aqueles que provocam a desobstrução nasal. Como eu disse para vocês, aqui nós temos a via parenteral, que é destinada à aplicação de injetáveis. Aí nós temos anticoncepcionais, nós temos medicamentos para alívio da dor, nós temos vacinas, temos uma série de drogas, de vitaminas, nutrientes que podem ser administrados por esta forma, tá? Pode ser por via intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa, por meio da punção da pele com a agulha. E aí nós temos algumas precauções gerais. Todo material deve ser estéril e manejado com técnica asséptica, com técnica de limpeza total, para que a gente não provoque uma contaminação do paciente. Antes da aplicação de qualquer medicamento, deve-se realizar a antisepsia da pele, que é a higienização do local onde vai ser administrado aquela agulha, vai ser inserida aquela agulha. Nunca administrar bolhas de ar. Então a gente no preparo temos que ter o cuidado para que dentro da medicação não ocorra, não exista bolhas de ar. Aqui, pessoal, a gente muda o assunto, a gente passa a falar sobre interação medicamentosa. Isso se dá, pessoal, todo medicamento ele vai apresentar uma determinada interação com outro medicamento, principalmente aquelas pessoas que fazem uso de uma grande quantidade de medicamentos, de drogas, de fármacos, tá? A administração simultânea de duas drogas ou mais, ela pode fazer com que o efeito de uma delas seja quantitativamente alterado. A presença de uma mesma preparação de mais de uma substância geralmente tem a finalidade de aumentar ou reduzir o efeito de uma delas, facilitar a dissolução ou a conservação. O uso de drogas associadas pode resultar em uma série de interações, tais como sinergismo e antagonismo. Então, fazendo um pequeno resumo do que diz isso aqui, pessoal, sobre interação medicamentosa, algumas associações, algumas interações, elas podem provocar a potencialização de um determinado efeito, assim como a redução do potencial efeito, dependendo da interação
que for ocorrer, tá? Que é o que diz aqui. Então a finalidade ela pode aumentar ou pode reduzir esse efeito. Ela pode facilitar a dissolução ou dificultar essa dissolução. Ou seja, pode também realizar uma conservação. Então, quando falamos de interação, nós vamos falar também sobre sinergismo e antagonismo, que é o que vamos ver a partir de agora. Quando falamos em sinergismo dentro de interação medicamentosa, isso nada mais é do que a ação entre dois fármacos, quando isso possibilitar, quando houver a soma ou potencialização do efeito. Quando eu tenho um medicamento associado mais um outro, a associação deles dois provoca uma potencialização, provoca uma soma, garantindo essa potencialização do efeito. Isso a gente denomina sinergia, sinergismo, tá? Então, o sinergismo é uma potencialização ocorrida na interação entre um ou mais fármacos, tá? E esse sinergismo ele pode ser dividido em sinergismos por potenciação ou sinergismo por adição. O sinergismo por potenciação ele ocorre quando o efeito obtido pela associação é maior que o efeito de cada uma das drogas isoladamente. Então, quando nós temos um sinergismo por potenciação, é que uma droga X e uma droga Y, quando elas se juntam XY, elas apresentam um efeito maior quando separada. XY vai apresentar uma potencialização quando for comparado com X sozinho ou quando for comparado com Y sozinho. Já o sinergismo por adição, o efeito da droga A ou da droga X, como eu dei como exemplo, né, somado ao efeito da droga B ou Y, aumenta, né, ela vai aumentando o tempo de duração do efeito. Então, na verdade, aqui nós temos o mesmo efeito, porém a ação ela é mais prolongada. Isso a gente fala sinergismo por adição, tá? O efeito da droga A somados ao efeito da droga B aumenta o tempo de duração dela. Já no antagonismo, pessoal, há antagonismo entre duas drogas quando a intensidade do efeito de uma droga ela é reduzida pela presença de outra. Ou seja, no sinergismo nós vimos que a interação entre uma ou mais drogas provoca ou a potência, né, o efeito dela, ou provoca a duração do efeito. Aqui no antagonismo, esse comparativo entre duas drogas, uma vai se dar mal em relação à outra. Uma vai perder, vai ter o seu efeito prejudicado pela presença de outra droga, tá? E aqui nós temos o que? O antagonismo competitivo. Ele ocorre quando duas drogas competem pelo mesmo receptor. O que é isso, Ronaldo? Competir pelo mesmo receptor. O princípio quando se propõe administrar um medicamento é que a ação daquele medicamento ele vai se dar num receptor específico dele. Um comprimido para alívio de dor, um analgésico, ele vai ter a sua ação, o teu efeito no receptor que promove o alívio de dor, a analgesia daquela pessoa. Então, a pessoa administrou o medicamento para dor, aquele medicamento reagiu através de diversas reações químicas, chegou ao determinado receptor dele que provoca o alívio da dor. Então, quando nós temos dentro do antagonismo dois medicamentos em que eles competem por aquele mesmo receptor, o que se ligar de forma reversível, né, que é o que diz aqui, né, sendo a ligação fármaco-receptor reversível, consegue reverter o efeito de uma droga aumentando a concentração da outra.
isso vai estar relacionado àquele medicamento que tiver uma maior interação, uma maior especificidade com aquele receptor. Tá? Então, o antagonismo competitivo é isso, vai depender das características de determinada droga, como também da sua relação, da sua interação, de uma maior especificidade, de uma melhor conexão com o receptor. Aquele que tiver uma melhor conexão com o seu receptor, tiver uma ligação mais dura, mais firme, vamos dizer assim, ele vai ganhar o receptor. Então aqui nós estamos falando de um antagonismo competitivo. Quando o antagonismo ele é não competitivo, as duas drogas produzem ações farmacológicas contrárias, agindo em receptores diferentes. Então, o antagonismo competitivo, nós não temos uma competição entre as drogas pelo mesmo receptor. Aqui ele pode se ligar a receptor diferente e produzir um efeito contrário ao que se propõe. Essa é a diferença de antagonismo não competitivo. Essas são as nossas referências, pessoal. E até a próxima.